A fogueira estalava alto, cuspindo faíscas que subiam como pequenos espíritos tentando fugir da terra. A mata ao redor era densa, viva demais para aquela hora da noite. Os grilos haviam silenciado fazia alguns minutos, e isso por si só já era um aviso. Vocês ouviram isso? Perguntou Júlia, puxando o casaco para perto do corpo. Ouviu o quê? Respondeu Rafael, tentando soar despreocupado, mas olhando rápido por cima do ombro. Exatamente, nada. A floresta não fica quieta assim. O grupo estava acampando numa área isolada longe da cidade. Era para ser só mais um final de semana, de bebidas, risadas, histórias bobas, mas toda fogueira, cedo ou tarde, pede uma história de verdade. E foi então que Marcos, o mais velho entre eles, pigarreou. Já que vocês estão com medo do silêncio, eu conheço uma história que combina com esse lugar. Lá vem, disse Diego rindo. Mais uma creepypasta da internet. Marcos não riu de volta. Não é da internet, é antiga. Minha avó contava, e ela jurava que não era só história. O fogo estalou mais alto. Ninguém pediu, mas todos prestaram atenção. Vocês já ouviram falar da loira do banheiro? Júlia revirou os olhos. Sério? Isso é história da escola. Essa é a versão que vocês conhecem, disse Marcos inclinado para frente, com o rosto iluminado pelas chamas. A menina que morreu no banheiro, que aparece só se você fizer um ritual, dar descarga 3 vezes, bater na porta, chamar o nome dela. Ele fez uma pausa, mas essa não é a história completa. O vento soprou mais frio. A versão original continuou. Não fala de escola nenhuma. Fala de alguém que nunca deveria ter chamado, em nenhum lugar. Rafael cruzou os braços. Tá, e qual é a história real? Marcos olhou para cada um deles antes de continuar. Dizem que muito antes dessas versões urbanas existia uma mulher. Não se sabe o nome verdadeiro dela. Só que ela era conhecida por aparecer em lugares onde ninguém deveria estar sozinho. Tipo banheiro? Zombou Diego. Tipo qualquer lugar fechado, onde alguém esteja vulnerável. Respondeu Marcos seco. O grupo ficou em silêncio. Ela não era só uma assombração. Era algo que respondia à atenção. Quanto mais você pensava nela, mais você trazia para perto, e o problema não era ver ela. Era o quê? Perguntou Júlia, agora mais baixa. Marcos engoliu em seco. Era quando ela começava a te conhecer. Um galho quebrou ao longe. Todos viraram a cabeça ao mesmo tempo. Provavelmente um animal, disse Rafael rápido demais. Provavelmente, repetiu Marcos sem convicção. Ele continuou. Minha avó dizia que essa coisa não precisava mais de rituais hoje em dia. As histórias já fazem o trabalho. Isso não faz sentido, disse Diego tentando manter o tom lógico. Uma história não invoca nada. Marcos olhou direto para ele. Quantas vezes você já pensou nela desde que eu comecei a falar? Diego abriu a boca e fechou. O silêncio voltou, mais pesado. Júlia puxou o celular. Relaxa, vou colocar uma música aqui. Tá ficando meio estranho. Ela levantou. Onde você vai? Perguntou Rafael. Ali atrás daquela árvore, preciso ir ao banheiro. Diego riu. Olha a ironia. Júlia mostrou o dedo do meio e se afastou, iluminando o caminho com a lanterna do celular. O grupo ficou em silêncio por alguns segundos. 1 minuto. 2. Ela tá demorando, disse Rafael. Deve estar se vingando da nossa real história, respondeu Diego, mas sem rir dessa vez. Marcos não tirava os olhos da escuridão. Então, um som, algo leve, como uma batida. Toque. Todos congelaram. Toque. Veio atrás das árvores. Júlia? Chamou Rafael. Nenhuma resposta. Toque. Isso não é normal, murmurou Diego. Marcos levantou devagar. Não chama ela. Como assim? Rafael resmungou. Não chama pelo nome.
Toque, agora mais perto. Rafael ignorou. Júlia! O som parou. Silêncio absoluto. Por alguns segundos, tudo ficou morto. Até que, Rafael, a voz veio atrás deles. Não da direção da Júlia, dentro da mata. Não era a voz dela. Era parecida demais. Rafael virou devagar. Júlia? Uma figura começou a surgir entre as árvores. Cabelos claros, longos, caídos sobre o rosto. Ela andava devagar demais. Errado demais. Como se estivesse aprendendo a imitar um corpo humano. Cara, isso não é ela, sussurrou Diego recuando. Não olhe nos olhos, disse Marcos quase sem som. Minha avó dizia, nunca olhe nos olhos. Mas já era tarde. Rafael tentou confirmar. Júlia, você tá... A figura levantou o rosto. O que havia ali não era um rosto. Era uma tentativa. Olhos fundos demais, um sorriso largo demais, como se tivesse sido desenhado por alguém que nunca viu um humano de verdade. E então ela falou: Você me chamou? Rafael gritou. A coisa avançou. O fogo estourou alto como se reagisse. Diego caiu para trás. Marcos puxou ele. Não olhe, não responde. Mas o som continuava. Passos rápidos, arrastados. Então silêncio, de novo. Quando eles tiveram coragem de olhar, nada. Nenhuma figura, nenhum rastro. Só a mata e o fogo. Cadê o Rafael? Perguntou Diego tremendo. Marcos não respondeu. Eles procuraram, chamaram. Nada. Nenhum sinal, nem mesmo pegadas. Apenas silêncio. Na manhã seguinte, eles encontraram o celular da Júlia, caído no chão. A lanterna ainda ligada, e no gravador um áudio. Marcos nunca esqueceu o que ouviu. Primeiro, o som das folhas, respiração, depois Júlia sussurrando. Tem alguém aqui? Uma pausa. Não sou eu. E então a voz, a mesma voz, agora mais clara, mais próxima. Você me chamou? O áudio termina com um som seco, como algo sendo arrastado. Marcos nunca contou essa história inteira para ninguém, até hoje, porque a última coisa que a avó dele disse antes de morrer foi: ela não precisa mais de lugares fechados. A fogueira estalou mais uma vez, e ao redor dela, por um segundo, alguém jurou ter ouvido: toque.